Princípios bíblicos, princípios de Deus. Redobre por gentileza a sua atenção. Eu sou contrário àquelas pessoas que fazem muito barulho sem Bíblia. Eu sou barulhento, mas eu sou um barulhento segundo a Bíblia. Eu gosto de pregar os textos sagrados. Eu gosto que você compreenda os textos sagrados. Quem protagoniza hoje, missionária Joyce? A nossa história, a história de hoje, um dos maiores provocadores de milagres de todos os tempos. Este seguramente é o homem da história do Antigo Testamento. Se você hoje abrir o Globo.com, se você hoje abrir o R7, se você hoje ouvisse as notícias, vocês ouviriam a respeito dele. Se eu perguntar a vocês quem foi Diocleciano, vocês dificilmente saberiam me dizer. Se eu perguntasse a vocês quem foi Flávio Vespasiano, vocês não saberiam me dizer. Mas deixa eu fazer uma pergunta singular, de um homem que nasceu há 5.700 anos, aproximadamente. Quantos de vocês já ouviram falar de Jacó? Pensa num homem de sucesso, que faz com que o povo, os crentes da igreja do Evangelho Quadrangular, da Vila Régia, 5.000 anos depois, conhecesse a sua história. O que ele fez? Qual era a sua condição? No mundo secular, existe algumas pessoas que gostam de se tornar sucesso e usam de subterfúgios para isso. Quantos de vocês já não ouviram falar da irmã do Caetano Veloso, a tal da Maria Bethânia? Eu nem a conhecia muito, até que um dia em um show apareceu nos telejornais. Ela, de uma maneira imoral, ela levantou a sua blusa e mostrou de forma indecente os seus seios para a plateia. Pronto, virou notícia no dia seguinte. Todos falavam a respeito dela. Alguns mais sabidos, mais espertinhos, que saíram da mídia, eles contratam pessoas com máquinas fotográficas e para dizer que são paparazzis, para correr atrás delas e fazer fotos para colocar no jornal, na televisão e nos sites de relacionamento, para dizer que são importantes. O que eu acho bonito é que o personagem de hoje usou apenas um princípio para entrar e nunca mais sair da história, e hoje faz com que nós conhecêssemos a sua história. É da história dele que fala esse livro sagrado. O maior exportador de literatura de todos os tempos foi o povo que originou-se das entranhas e da raiz desse homem chamado Jacó, que com um encontro singular com Deus transformou-se no grande Israel, que deu origem à nação de Israel e foi da linhagem do Salvador da terra, a saber, Jesus de Nazaré, o seu e o meu Senhor. Eu quero aplaudir Jesus agora, né? Sabe por que ele é sucesso? Eu quero que você aplique hoje. Hoje eu vou te desafiar a aplicar o que ele aplicou há muitos e muitos anos atrás para conseguir os favores divinos. E os favores divinos podem ser conseguidos em qualquer área que você quiser. Eu não sei qual é a área que você está precisando. Não sei se é na saúde, eu não sei se é na vida conjugal, se é na família, se é na empresa, se é na faculdade. A realidade é que nós sempre enfrentamos desafios aqui na terra. Eu cheguei e perguntei para a pastora: e aí, como foi o dia? Ela disse: matando um gigante por dia. Outra disse: matando um leão por dia. A realidade é essa. Nós vivemos assim. E eu sei que você também tem seus gigantes para poder matar, como eu também tenho os meus. Mas entenda aqui, o princípio que ele usou, eu quero desafiar você a usar também. Jacó, ele era um santo homem de Deus. E os três textos que nós lemos, um dos textos, o primeiro, dizia que Jacó fez um. Jacó fez um. O segundo texto que nós lemos, eu vejo Deus falando com Jacó e dizendo: olha, Jacó, eu sou teu Deus. Fui eu quem te apareci, ou apareci a ti, lá em Padã Arã, onde você me fez um. Deus se lembrando do voto. Em uma ocasião
simplesmente o seu tio e empregador, Labão, perguntando para ele, ou dizendo a ele: determina-me o teu salário e eu pago. A igreja de Jesus, ela sofreu 3 tipos de influência desde o Calvário. Quantas influências? 3. A primeira influência que a igreja cresceu ou sentiu foi a influência dos usos e costumes, que até os dias de hoje é extremamente debatida entre os ministérios. Será que pode isso? Será que pode aquilo? Será que pode aquilo outro? Eu quero dar uma breve explicação a respeito disso. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo foi estabelecida, o apóstolo São Paulo, ele sofreu muito quando foi pregar aos gregos, porque os gregos não tinham os mesmos costumes que tinham os judeus, os macedônios também não tinham, e assim sucessivamente. Paulo foi escolhido para pregar às nações dos gentios, e estes não tinham os mesmos costumes que Israel. Então Paulo tinha dificuldade para explicar a respeito das Sagradas Escrituras para o povo, e ele falava das mulheres, por exemplo. Ele dizia: olha, em Corinto, as mulheres é bom ter cabelos compridos ou crescidos. Por que Paulo dizia isso? Porque Corinto, no original, significa devasso. A cidade de Corinto, na Grécia, era uma das 5 grandes cidades fortificadas da Grécia, grandes cidades-estados. E lá eles tinham certos costumes, e as mulheres que eram prostitutas tinham por costumes cortar o seu cabelo no topo, bem raspadinhas. E Paulo, quando chegava, pregava o evangelho para elas, e elas tinham os cabelos e eram reconhecidas, porque os cabelos eram extremamente curtos. Naquela época era um costume da Grécia. Elas tinham vergonhas e se tornavam acanhadas de irem até a igreja ou se congregar com os cristãos. Então o apóstolo São Paulo disse a ela: se vocês têm vergonha, não tem problema, aquelas outras, o cabelo está crescido, mas você pode usar um véu no lugar do seu cabelo. Ele disse: os mancebos ou jovens podem usar o cabelo curto. Aí ele tira o time dele de campo dizendo: mas nós não temos tal costume. Paulo fala a respeito de usos e de costumes que vêm e vão e se diferem de região para região. É fácil você saber. Hoje a moda é a tal da chapinha, ou desculpa, a tal da progressiva, a tal da definitiva. Mas nos anos 80, a mulher que se prezava e queria sair bonita na rua tinha que ter um tal de permanente. Quem não se lembra daquele filme tal do Flash Dance? A mulher doida dançava, aí sentava numa cadeira, puxava um bolo d'água, aquele bolo d'água, pá, caía em cima dela, ela endoidava, pulando no meio do povo, um cabelinho todo assim, encaracoladinho. Nos anos 80, pode pegar a fotografia, era um tal de mulher, tudo com o cabelo assim. Houve uma época que era uma tal de calça de boca de sino, desse tamanho, varrer no chão. Hoje o negócio é diferente, é a lá cowboy. Se não tiver agarrado, se não tiver grudadinho, pro povo não tá bom, tudo grudadinho assim, é a diferença. Uma época é com cintura baixa, cintura alta. Esses dias eu fui pegar uma foto minha, irmão, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Eu fiquei com vergonha de me estar vestido daquela maneira, mas na época eu estava moda. Eu tinha uma calça acima do umbigo, pelo menos 2 dedos, um suspensório em cima, irmão, pelo amor de Deus, a camisa amarrada até em cima, sem gravata. Eu olhei para mim mesmo: meu Deus, o que é isso? Passou essa moda, pastor, e a moda vem e vai. Um tempo a saia tem que ser para baixo do joelho, outro tempo para cima, outro tempo tem que ser uma tal de pantalona. Houve uma época que os meninos usavam uma tal de calça big, rapaz. Aquilo era uma loucura desse tamanho, e só andava segurando. Aquilo era moda, rapaz. E o povo achava bonito. Eu disse ontem que os homens vão mudando o cabelo. Houve uma época que quem não tinha cabelo liso, homem não era bonito. O tal do menudo tinha que ter o cabelo penteado no meio. Alguns de vocês não se lembram, a maioria se lembra do tal do menudo. Era um tal de cabelo penteado no meio. Imagine eu doido, irmão, com esse cabelo duro. Hoje ainda tem gel, na época era uma luta. Eu tentava pentear o cabelo no meio, ficava aquela armada, rapaz. Aí o menino deixou o cabelo crescer. Todo mundo tinha que ter o cabelo comprido. Se não tiver pelo menos um palmo de cabelo, tá bom. Lá vai eu também, com o cabelinho comprido, irmão. E pronto, mas virou uma bucha, rapaz. E eu não tinha meu trote do mundo que alisasse, eu maciasse esse cabelo. E aqui dava uma caspa, que era uma coisa horrorosa, rapaz. Todo o meu trote. Pronto, e eu tinha moto, pastor, naquela época. A gente andava de moto e não precisava usar capacete. Eu tinha aquele cabelão bonito, aquele voava com o vento. O problema é quando eu parava o cabelo continuava na mesma posição. Não dava o cabelo curto, cabelo comprido, cabelo de lado, cabelo assim. A época da escovinha, todo mundo tinha que ter um cabelo bem penteado, bem escovadinho, um
capeta daquele ali. Tu está entendendo? Usos e costumes vêm e vão, de festa de um outro para o outro. Olha aí, olha o Sandro de cabelo elegante, trouxe de Milão nessa moda, um chanelzinho, né? Bonitinho. Tem gente que tem que colorir. Quando colocar um nome de highlight, não fica bom, né? Não pode nem ser nome português que não fica bonito, tem que ser em inglês. Highlight, fica muito bonito, irmão. O negócio é muito chique. Usos e costumes vêm e vão. Outra coisa, outra influência que a igreja sofreu e sofre até o dia de hoje são os dogmas ou pragmatia. Que é isso, pastor Ré? Dogma ou pragmatia são as leis, regras estabelecidas dentro de um ministério. Um ministério se difere de outro ministério por causa da sua pragmatia, as suas regras internas. Até mesmo dentro da nossa igreja, pastor. Eu já tenho pregado aqui desde o dia 2 de junho. Cada um tem seu costume. Eu recebo um pastor que tem o costume de dirigir o culto de um jeito. A pragmatia dele é outra, é de uma forma. A do outro é de outra forma. Isso difere de uma igreja para outra igreja, de um ministério para outro ministério, de um povo para um povo, de um reino para um reino. Mas há uma coisa que é imutável na Bíblia Sagrada, e foi esse princípio que foi usado por Jacó. Jacó sabia o que era princípio. Outra influência que a igreja sofreu desde o princípio da sua criação, nós chamamos de doutrina de Deus. O que é doutrina de Deus, pastor Ré? São princípios estabelecidos por Senhor e pelo seu colégio apostólico, aqui inseridos na Bíblia Sagrada, como por exemplo, oração